Muito bem, este é a Conexão Futura ao vivo aqui pelo seu canal Futura e também pela internet no nosso site. Convido você a acessar o futura.org.br para saber tudo sobre a nossa programação. Bom, 87 milhões e 600 mil brasileiros têm disponibilidade de usar a internet. E de acordo com o levantamento do Ibope Nielsen, o número de usuários ativos passou dos 60 milhões. Esse é o volume de pessoas que usaram a internet em casa ou no trabalho pelo menos uma vez ao longo do período da pesquisa realizada no último mês de março de 2014. Já um outro estudo da Associação Brasileira de Telecomunicações registrou um crescimento de 55% no número de usuários da rede de computadores no país no último ano. E a tendência é cada vez mais a internet fazer parte do dia a dia de todos nós. Desde o último dia 23 de junho, estão valendo as novas regras para o uso da internet no Brasil. A Lei 12.965, conhecida como o Marco Civil da Internet, é uma espécie de constituição do setor que estabelece os direitos e deveres de usuários e de provedores. Privacidade, neutralidade, segurança são temas que interessam a todos. Então, no programa de hoje, a gente vai discutir os pontos principais do Marco Civil e o que muda na prática na vida do cidadão comum que usa a rede mundial de computadores. Então, para essa conversa, recebemos aqui no estúdio o Marco Signorelli. Ele é representante da Associação Software Livre e diretor de tecnologia da Cloud Security Alliance no Brasil. Ao meu lado está a Patrícia Queiroz, ela é especialista em Direito da Internet e professora de Direito Civil da Faculdade Mackenzie Hill. E também conosco, aqui no estúdio, está a Juliana Nolasco, ela é diretora executiva do Instituto de Tecnologia e Sociedade. E logo mais a gente fala também com Tarcísio Meneghetti, professor de Direito Empresarial na Universidade do Vale do Itajaí, lá em Santa Catarina. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite aí para tirar suas dúvidas, participe da conversa mandando mensagens, comentários, opiniões para a gente, como você já tem percebido, como você acha que vai mudar o seu dia a dia aí por conta do Marco Civil da Internet. Então acesse a nossa página na rede social, no facebook.com, você encontra aí o perfil do canal Futura Oficial, aqui você pode curtir, comentar, compartilhar esse post, deixar registrada aqui a sua questão, que daqui a pouquinho eu apresento aqui no estúdio para os nossos entrevistados. Também pela internet você pode usar o Twitter, o microblog, marcando a sua dúvida, seu comentário com o perfil @canal Futura. Ou ainda você pode pegar o bom e velho telefone e ligar para a gente no 0 Operadora 21 3523 4098. Enquanto você manda o seu recado, dou as boas-vindas aqui aos nossos entrevistados. Tudo bem com vocês? Patrícia, Marco, Juliana, tudo bom com vocês? Tudo bem. Muito bom. Eu preparei aqui, na verdade, uns 3 tópicos principais do Marco Civil na Internet para a gente ir destrinchando ao longo do programa. A gente vai rodar agora, então, para começar o nosso bate-papo. Então, aí, esses dados você encontra aí na íntegra, né, no texto aprovado pela lei, mas primeiramente neutralidade na rede, depois privacidade na web e registros de acessos. Então, vamos começar pelo começo, neutralidade na rede. O que significa neutralidade na rede na prática? A gente sabe que esse foi um dos pontos mais discutidos aí ao longo do processo de votação de aprovação do texto. Quero começar ouvindo você, Patrícia. Até um tempo atrás, existia a possibilidade de você comprar pacotes e, no entanto, quando desejava utilizar um vídeo ou outro serviço, acabava acrescendo um valor. Hoje não, hoje você tem a possibilidade de identificar sim um pacote, mas naquele momento da venda já sabe que o acesso poderá ser em vídeo, poderá ser em filmes, em diversas situações que possa querer utilizar. Então a discriminação que existia antes, ela não pode acontecer agora. Ela está mais respeitada entre usuários e empresas. De certa forma, sem a tal da neutralidade, era possível os provedores venderem pacotes diferenciados para tipos de usuários, Juliana, é isso? Não, na verdade, a questão da neutralidade permitia que, na questão dos pacotes, você até teria a neutralidade, mas de uma forma muito aberta. E, no entanto, não. Agora as pessoas têm que ter uma certa preocupação realmente na aplicabilidade da utilização dessa ferramenta. Hoje em dia você nota que está tudo mais respeitado, vamos dizer assim. Está mais claro, né? Essa regra que não estava tão descrita antes, Juliana.
Eu acho que, acrescentando o que a professora falou, a neutralidade de rede, ela prevê a isonomia no tratamento de pacotes, de informações que fluem pelo conteúdo da internet e de usuários. Então, da mesma forma como a gente fala que todo cidadão ele é igual perante a lei, a neutralidade de rede ela garante que todo dado, toda informação, todo usuário seja tratado de forma isonômica. O que isso na prática acontece? Então, assim, as operadoras podem ainda fazer diferenciação de pacotes no sentido de você paga por uma velocidade ou por outra velocidade. O que não pode ser feito por esse princípio da neutralidade de rede você fala assim, se você quiser e-mail, você vai pagar X. Se você quiser e-mail e assistir um vídeo, você vai pagar Y. Você diferenciar o tipo de conteúdo que vai ser acessado. E é importante ressaltar também que o princípio da neutralidade de rede ele é garantido pelo Marco Civil da Internet, no entanto, ele necessita de regulamentações posteriores. Então, as exceções que serão feitas ao princípio da neutralidade de rede ainda serão debatidas junto com a sociedade. Bom, a gente tem essa questão, como apontou a Juliana, né, tem que ser regulamentado uma série de pontos, né, que na verdade o Marco Civil ele traz aí um avanço em relação à discussão da legislação, mas eu acho que muito é do uso do dia a dia, né, Marco? Eu queria ouvir um pouco de você em relação a isso. Também a gente tem a internet como uma ferramenta gigantesca, com potencial imenso para uso tanto para a educação como para o desenvolvimento social do país como um todo. Então, esse marco tem essa importância de ter pelo menos um pontapé inicial para a partir daí do nosso uso da internet. A gente não sabe para onde ainda vai caminhar, né, a tecnologia, como tem se desenvolvido tão rapidamente, mas a gente tendo esse pontapé inicial já é um avanço para a legislação brasileira frente a outros países? Sem dúvida. O Marco Civil da Internet, o início da discussão sobre a criação do Marco Civil nasceu dentro do berço da sociedade, né? Eu, como membro da SL, me recordo de muitos anos atrás que já se existia uma discussão em torno de uma regulamentação das atividades de internet no Brasil. Algo que, para o Brasil principalmente, nesse momento que já tem aprovado a legislação, é um diferencial e referência hoje a nível internacional. Tanto que a Europa vem seguindo, querendo adotar o mesmo modelo brasileiro e outros países também, né? E é um pontapé inicial. Foi uma discussão realizada dentro da sociedade brasileira, incluindo empresas, usuários, governo, acadêmicos, né? E nós conseguimos ser um modelo muito democrático, né? Que é uma marca mesmo dessa lei que foi aprovada e que, claro, é o primeiro modelo que foi desenvolvido e isso no futuro, conforme vai se utilizando, vai ter regulamentações acerca da lei para poder melhor se adequar ao modelo brasileiro, né, à sociedade brasileira. Muito bom. A gente vai colocar de novo agora os 3 pontos principais que destacamos aí do Marco Civil na internet, para a gente repercutir aqui no estúdio com os nossos entrevistados. Então, o segundo ponto, privacidade na web. A gente tem acompanhado aí ao longo do último ano, principalmente, né, por conta das questões de espionagem dos Estados Unidos, Edward Snowden, né, aquele agente que acabou ainda está aí, na verdade, fora dos Estados Unidos por conta de ter revelado aí muitos segredos da questão de espionagem do governo americano. E todo mundo se pergunta, né, de que forma o Marco Civil protege aí as nossas informações. Havia toda uma discussão aí de que o Brasil exigiria que as informações ficassem guardadas aqui no país, isso acabou não passando no texto. Então, pode ser de que forma essa questão da privacidade, da segurança das nossas informações, né? Cada um pensa ali na sua conta bancária, nos seus dados que usa no dia a dia. Isso está mais vulnerável ou está mais seguro agora a partir da aprovação do Marco Civil? Está mais seguro, certamente. Na verdade, existem muitas situações ainda que as pessoas devam ter cuidados com relação às aplicabilidades, às tecnologias. O comitê tem que se preparar realmente para todas as situações que o Estado tem a obrigação de determinar. E aí, até o momento, nós temos a ideia de que existe realmente a preocupação de formar equipes que possam estudar melhor como sensibilizar o usuário, como sensibilizar a empresa que necessita de uma estrutura melhor para que tenha um resultado positivo. Então, com relação aos bancos de dados, com relação à questão de monitoramento, como isso vai ser trabalhado nacionalmente. Eu acredito muito que, como toda nova lei,
existe aí um momento que as pessoas estejam se adaptando. Não é fácil, mas é possível. Tem a questão que sempre se fala no Brasil, a lei que pega, a lei que não pega. Então o Marco Civil é uma grande novidade, tentar regular tecnologia, o uso da tecnologia. Mas eu chamo agora para a nossa conversa, direto de Santa Catarina, o Tarcísio Meneghetti. Ele é professor de Direito Empresarial na Universidade do Vale do Itajaí. Tarcísio, bem-vindo à Conexão Futura. Tudo bem com você? Tudo bem, boa tarde. Então, a gente sabe que você desenvolve uma pesquisa junto aos seus alunos de graduação para investigar as relações de privacidade e liberdade na internet. Então, fala para a gente de que forma, na sua opinião, o Marco Civil afeta a responsabilidade sobre o que é colocado na rede. Bom, uma situação muito importante com o Marco Civil é referente à produção dos materiais na internet. Porque antes do Marco Civil nós tínhamos uma área meio nebulosa que era muito difícil saber até que ponto que os provedores de aplicativos, os sites como Facebook, Twitter, etc., por exemplo, eles eram responsabilizados por aquilo que era produzido pelos usuários ou não. Então, muitas vezes acontecia o seguinte caso: alguém produzia, publicava alguma coisa nos sites, muita gente notificava e informava aqueles provedores de aplicativos e eles logo eram retirados do ar. Porque, inclusive, existem casos onde os próprios provedores de aplicativos eles eram condenados, responsabilizados por aquilo que eram produzidos por terceiros, né, pelos usuários. Com o Marco Civil isso agora ficou mais claro. Eles não são responsáveis e aquele material que é produzido por terceiros só vai ser retirado após ordem judicial. A partir daí que passa a se responsabilizar os provedores de aplicativos. Então deixa as regras mais claras e eu acho importante porque aumenta nesse sentido a proteção à liberdade de expressão, né? Com certeza a gente lembra aí de muitas notícias que foram divulgadas nos anos passados, né, de que o Google teria sido vítima de alguma ação judicial que mandava o Google tirar algum conteúdo do ar, o Google não tirava, havia esse impasse, ou mesmo o Facebook. E agora, de que forma você acredita que isso aumenta a responsabilidade mesmo a partir dessa responsabilidade que o Marco Civil aponta, né, que o usuário coloca e não mais o provedor? Isso muda a forma do cidadão comum utilizar a rede de computadores, Juliana? Eu acho que sim, eu acho que na verdade o Marco Civil ele traz regras mais claras para todo esse processo, então o que a gente chama de responsabilidade dos intermediários na rede. Então, enfim, quando a gente falava do que o judiciário tratava sobre casos envolvendo o usuário que estava descontente com o conteúdo e o intermediário, que é, por exemplo, uma rede social, não se tinha claro quem deveria retirar o conteúdo, se deveria retirar o conteúdo ou não, quem seria responsabilizado. O Marco Civil ele determina que o intermediário não é responsável por conteúdo de terceiros. E isso, para a perspectiva da liberdade de expressão, ela é uma regra muito importante. Da gente falar de todo o processo que acontece na internet. Enfim, tem uma exceção prevista na lei, mas os intermediários não são responsáveis por conteúdos colocados lá pelos usuários. Então isso também traz uma responsabilidade para o usuário do que ele coloca na rede e também de quem, enfim, se sentir descontente com algum conteúdo lá, já sabe como acessar isso. Agora, a gente lembra que recentemente também saiu que na Espanha, né, foi votado o direito de desaparecer da web. Como é que você vê isso, Marco? Por outro lado, tem o direito de esquecimento, né? Uma vez, se alguém publicou alguma coisa sobre você, você publicou alguma coisa, você tem direito de ir lá e apagar isso. De certa forma, a internet não fica esse registro permanente. Como é que você vê isso, Marco? Bom, sobre o aspecto mesmo da privacidade, né, da questão de você poder falar aquilo que você pensa, da liberdade de pensamento e da liberdade que você tem, até mesmo de desaparecer da web, né? São questões que a lei hoje acaba englobando, né? A partir do momento que eu publico alguma coisa, eu sou responsável por ela e não aquilo que me proveu o meio de fazer a publicação, né? A gente sabe hoje que com 86 milhões de brasileiros acessando a internet, qualquer coisa que você fale, muita gente vai ficar sabendo hoje em dia, né? A lei, pelo menos, vem no sentido de tirar o poder judiciário que tinha os provedores de internet anteriormente, que poderiam tirar e colocar aquilo que quisessem, né? Nesse aspecto, eu acho muito positivo, que de fato, como a Juliana disse, era algo muito nebuloso. Como se fosse uma orientação, mas como se fosse uma orientação. E hoje nós temos, então, uma legislação que regula essa atividade, né? Eu tenho a liberdade de expressão, eu posso publicar o meu conteúdo, só que eu sou responsável por esse conteúdo e não o provedor de internet que só serviu como meio para mim fazer a publicação. E tendo isso na lei, é possível hoje ter rastreabilidade com a questão de mapear quem foi o indivíduo que publicou o conteúdo, no caso do acesso, né? Por exemplo, uma tentativa
de um crime na internet, é possível rastrear com registro de até 1 ano o usuário, qual foi o momento de acesso, o endereço IP dele e etc. Né? O endereço IP dele, só usando uma analogia que ela utilizou comigo, é o CEP do indivíduo, né? E é possível também, com 6 meses de acesso ao conteúdo, que a pessoa que fez acesso a um determinado tipo de aplicação, você localizar também quem foi a pessoa que publicou um determinado conteúdo. Então, existe, agora baseado na lei, a responsabilidade civil e criminal do indivíduo que publica uma notícia que seja até falsa. Acho que acrescentando um fator que eu esqueci de falar, que é o intermediário, ele se torna-se responsável a partir do momento que ele recebeu uma notificação judicial e não retirou um conteúdo do ar. Então, eu acho que também tem isso. Ele aumenta o papel do judiciário, enfim, de forma independente, julgando casos relativos à internet, se o intermediário deve ou não retirar, enfim, um conteúdo que é danoso à imagem de uma pessoa, à privacidade, enfim. Nesses casos, o intermediário torna-se responsável. Se ele foi notificado judicialmente, não retirou o conteúdo. Mas essa regra foi um pouco mais clara, porque antes não havia essa determinação, não sabia a quem recorrer. Então agora você tem a justiça aliada à pessoa que se sente vítima no caso de uma exposição extrema, que pediu para algum conteúdo ser retirado e não foi. E as pessoas até criticam com a ideia de que vai demorar e acaba criando um sistema burocrático, quando na verdade não. Existe medida realmente que você possa ter essa emergência, ter a retirada desse arquivo. E outra coisa que eu gostaria de acrescentar é a legislação, ela tem uma ideia como se fosse um processo administrativo que, por consequência, ele atribui a suspensão, ele atribui multa, tem situações como sanções, como penalidades, que você identifica, mas em momento algum nós vamos deixar de sofrer um processo crime. A lei, ela tem as suas aplicabilidades, pode ter suspensão, pode ter multa, mas independente disso, existe a possibilidade de responder civilmente e criminalmente. Muito bem, assim como a gente sempre fala, né, a internet na verdade é um reflexo da sociedade. Se você não vai ofender alguém na rua por medo de levar aí uma atuação por calúnia na internet, você tem que ter o mesmo tipo de cuidado e por aí vai. Eu quero voltar a chamar o Tarcísio, que fala com a gente diretamente lá de Santa Catarina. Tarcísio, alguns críticos do Marco Civil da Internet apontam a questão de que muitas dessas determinações são válidas aqui no território nacional, mas quando há, por exemplo, algum conteúdo postado de fora do país, haveria uma complicação. Como é que você vê isso? A partir daí, como é que a gente pode tentar pensar nessa rede global de computadores e em legislações locais aplicadas a ela? Bom, este é um assunto bem complexo, porque a internet, por mais que ela tenha uma regulamentação nacional, como o caso do Marco Civil, os efeitos produzidos podem nascer tanto fora do Brasil como abranger efeitos produzidos fora do Brasil também, né? Tanto nascer aqui como ser produzidos fora. Um exemplo interessante sobre isto, temos, por exemplo, jogos de internet, jogos de azar, por exemplo, site de bingo e etc. Pelo Brasil não são permitidos, porém vários deles estão em funcionamento, porque muitas vezes são sediados fora do Brasil. Então, eu acho que, nesse caso, o Brasil é muito importante pelo pioneirismo da lei em relação à regulamentação da internet, mas enquanto não existir um trabalho maior também com outros países, passando a regulamentar e adotar medidas semelhantes, sempre vão ter esses problemas. Com certeza, uma questão a ser analisada aí e acompanhada de perto. Mas agradeço já então a participação do Tarcísio Meneghetti, diretamente de Santa Catarina, entrando aqui no Conexão Futura. Um abraço para você, Tarcísio. Obrigado. Tem várias participações chegando para a gente aqui, apontando para lados muito opostos. Eu queria ver um pouco de vocês, que são especialistas, se debruçam sobre a questão da internet. Por exemplo, o Ágabo Daniel Alves, pelo Facebook, disse que o marco é um verdadeiro absurdo, sem fundamento, sem uma proposta transparente. Ele vê o marco como uma censura na rede, que a liberdade de expressão já era. Por outro lado, o William Gabriel, também pelo Facebook, obrigado ao Ágabo e ao William pela participação, diz que o Marco Civil vai mudar muito, que estamos agora mais seguros nas redes sociais, nas páginas, que essa lei veio na hora certa. E aí, na verdade, para um lado é para o outro, é um meio termo, estamos com a liberdade cerceada, a liberdade demais, ou como a gente pode explicar aqui para os nossos espectadores, Juliana? Eu acho que tem uma perspectiva, acho que é interessante tomar uma perspectiva histórica do próprio Marco Civil da Internet. O Marco Civil é interessante
com uma evolução, porque ele é uma lei muito sofisticada. O mundo inteiro é o Marco Civil como uma lei muito sofisticada. Eu acho que ele Poucos interessante. países têm já uma legislação para regular a internet como nós já temos. temos. E olha para o Brasil querendo se inspirar para o Brasil querendo fazer as próprias leis. Então, inclusive a própria presidenta Dilma, ela propôs a criação de um Marco Civil Internacional. Então, e por que ele é tão interessante? Porque ele é sofisticado em termos principiológicos, então os princípios que o Marco Civil traz para a rede são sofisticados, e ele é como processo. E como processo é interessante observar que, historicamente, o Marco Civil nasceu de um debate que existia contra uma outra lei, que era uma lei que criava novos tipos penais para a internet, que era chamada como AI-5 digital, que seria uma lei que promoveria a censura da internet. Então, o Marco Civil ele nasce de um debate de uma lei que, enfim, foi caracterizada como uma lei que censuraria a internet, e o outro caminho, que eram, enfim, os grupos ligados ao software livre, cyberativistas que eram pró-liberdade de expressão, falaram, não, precisamos de um Marco Civil na internet. Daí nasce o Marco Civil da internet. O debate do Marco Civil, ao longo dos anos, como o próprio debate democrático que ele tem que ser, ele teve diversas polarizações. As pessoas que caracterizavam isso como anti-liberdade de expressão e como liberdade de expressão. O que eu acho que é importante pontuar é que, com o processo, o Marco Civil ele foi proposto pela sociedade civil. E o governo federal foi permeável a esse argumento da sociedade civil de que a gente precisava de um marco civil na internet e não um marco penal da internet. Então, acho que isso é muito importante de pontuar, porque como ele foi criado pela sociedade, ele foi construído por meio de redes sociais, de sites, consultas públicas e audiências, ele é um marco que foi criado em consonância com o que a sociedade desejava para a internet. Então, quando a gente fala assim que ele é contra a liberdade de expressão, não, o que ele faz, ele cria regras claras para a gente ter mais liberdade de expressão, para a gente poder ser mais livre na rede. Então, acho que isso é importante de pontuar. Quero mostrar para você de casa um site, que é o ITS Rio, representado aqui no estúdio pela Juliana. Você pode acessar de casa, itsrio.org, para ter outras informações sobre o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro. A gente tem aí um minutinho para ouvir a Patrícia e o Marco. Eu quero aproveitar antes de mostrar o site aqui do softwarelivre.org, também que você pode acessar de casa para ter outras informações sobre essa comunidade aí, que há um bom tempo vem discutindo a questão do software livre aqui no nosso país. Respondendo aqui aos nossos espectadores e a tantas outras pessoas que têm essa dúvida, né? O Marco Civil é importante para regular o pontapé inicial, mas agora, na verdade, o uso do brasileiro da internet é que vai determinar para onde vai caminhar essa legislação. Mas até dando continuidade, a Constituição, ela é clara. Existe a liberdade, mas com responsabilidade. Então, seja na internet, seja fora dela, né? É o bom senso. É você saber usar a ferramenta, né, como você mesmo comentou, mas saber também atribuir limites. Né? Não é usar como nós estávamos notando até agora. Muito bem, Marco. Para o cidadão comum, o Marco Civil é um pontapé inicial, é um ponto positivo, é em defesa do usuário? Sim, sem dúvida. No próprio Marco Civil define-se, por exemplo, que a internet no Brasil deve funcionar com padrões abertos, né? Então, um padrão aberto é também discutido dentro da sociedade. E nesse sentido, nós sabemos que, do ponto de vista da privacidade, né, não vamos ter empresas que, por algum motivo, vai pegar o teu dado e vai tratar de outra maneira, de maneira escondida, dentro de um código fechado e etc. Isso está regulamentado dentro da lei, isso é fato, é citado na lei a questão da utilização de padrões abertos e livres. Né? O usuário também, ele passa, em vários aspectos, ele passa a ser mais protegido. No aspecto da relação de consumidor que ele tem comprando um bem pela internet, fazendo uma relação comercial dentro da internet, o que antes não era contemplado, agora a defesa do consumidor é contemplada também na legislação, e vários outros aspectos relacionados aos direitos da criança e adolescente, etc., né, que a lei acaba se ampliando. E pela questão da própria lei citar muito, referenciar muito a Constituição brasileira, os direitos à liberdade garantidos na Constituição. Até por isso é chamado de a Constituição aí do uso da internet no Brasil. E eu convido você de casa a dedicar um pouco de tempo também a buscar na internet, está na íntegra essa lei. Então, rapidinho antes da gente encerrar, planalto.gov.br é o site que você encontra aí o texto na íntegra do Marco Civil na internet. Aqui, ó, tem todos os detalhes para você saber muito bem sobre os seus direitos e deveres ao navegar e fazer uso da rede mundial de computadores. Infelizmente o nosso tempo acabou, então Juliana, Patrícia e Marco, muito obrigado pela presença aqui no estúdio comigo hoje. Obrigado. Foi um prazer recebê-los. Igualmente.
A gente agradece também a colaboração da TV Univale de Santa Catarina, parceira do Canal Futura, na produção deste programa. Eu espero você aqui de segunda a sexta-feira ao vivo, às 2h30 da tarde, nas nossas representações, 00:30, 7h30 da manhã, ou a qualquer hora do dia e da noite no site do Canal Futura. Um abraço para você e até o próximo Conexão.